Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da AgilCast, um espaço que foi criado para trocar experiências de vida, muita conversa boa, muito trabalho duro, sem filtro. E para esse primeiro episódio, para começar com o pé direito, nada mais justo do que eu compartilhar minha história de vida, o que eu fiz para chegar aqui, os meus tropeços, o que me fez quase desistir. E olha só quem está aqui comigo, uma pessoa que me conhece mais do que a minha mãe, a minha irmã. Seja muito bem-vinda, Késia. Oh, obrigada! Oi, pessoal, eu sou a Késia Castro, irmã do Levi, sou assistente social há 8 anos e hoje a gente está aqui para ter uma conversa leve. A gente vai descobrir juntos quem é o Levi fora da Agio Veículos. Vamos saber da vida dele, sobre os desafios, as conquistas, as superações. E já, meu irmão, eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Esse projeto vai ser incrível, já é sucesso, eu tenho certeza que tem a mão de Deus nisso, é providência dele. E ser a primeira convidada, uau, que responsabilidade, hein? Então, pessoal, vamos começar esse podcast? Levi, o que fez você criar esse projeto? Você sentiu no seu coração? Foi assim, acordou do nada, vou fazer? Ou é algo que já estava no seu coração há algum tempo, foi amadurecendo e aí você tomou coragem para iniciar agora? Conta pra gente. Késia, na verdade, eu comecei um trabalho com um gestor de empresa e ele me deu essa ideia. E nele me dar essa ideia, eu amadureci ela. E eu vi que eu poderia impactar pessoas, eu poderia incentivar pessoas, que assim como minha história de vida, eu acredito que tem várias pessoas iguais. E eu quero compartilhar para motivar as pessoas a dar uma virada de chave. Legal. E assim, agora para a gente saber sobre a sua questão pessoal, o Levi família, o Levi filho, marido, amigo, o Levi irmão. O que significa família para você, Levi? Família é o que eu construí a partir do momento que eu casei. A minha filha, a minha esposa é minha família que eu construí, certo? E eu tenho a minha família que faz parte do meu convívio, que é você, a minha mãe, o meu pai, os meus outros irmãos. Agora, parente é diferente de família, né? Tem outros, mas não vamos entrar no mérito. Família não é só de sangue, né, Levi? Não, não é. Seguinte, o que te motivou a trilhar por esse caminho do ramo automotivo? Necessidade financeira. Conta pra gente. Não estou falando para você se aventurar, viu? Mas vamos lá. Eu casei com a Franciele muito novo. Eu tinha 17 anos de idade. Com 3 meses de namoro, eu engravidei ela, né, da minha bênção de Deus. E o trabalho que eu estava não estava rendendo financeiramente. Tanto que tem a história, né, de quando a Luísa estava próximo a nascer. Eu tinha 2 férias vencidas, eu tinha salário atrasado, fui lá acertar com o cara para eu pagar o parto da Luísa e ele disse para eu adiar o parto dela. Naquele mesmo momento, eu já pedi conta, não quis nem trabalhar mais, pedi para dar baixa na minha carteira e fui atrás de dinheiro emprestado com um parente. Mas graças a Deus deu certo. Nisso fiquei desempregado nesse período. A minha esposa tem uma amiga que tem uma loja de carro. E ela pediu para ela que pediu essa oportunidade nessa empresa. Eu não tinha experiência nenhuma no ramo automotivo e me deu essa oportunidade. E lá eu me descobri. Eu vi que era isso que eu queria para minha vida. Lá eu vi que carro era isso que eu gostava. Só que financeiramente também não dava. Trabalhei lá por 2 anos. Novamente, eu não tinha como pagar, honrar os meus compromissos com o salário que eu ganhava lá. E saí, fui trabalhar de mecânica a diesel. Só que também não deu certo. A pessoa que me contratou, me fez pedir conta dessa empresa para trabalhar lá, pediu 15 dias para eu começar a trabalhar e não dava certo. Nesse não dava certo, a necessidade faz o sapo pular. Fui eu comprar um classificado popular para poder achar outra vaga de emprego. E consegui outra vaga de emprego na Tropical Veículos.
do setor Bueno na Avenida T4 aqui em Goiânia. E lá foi um divisor de águas na minha vida, né? Uma frase que eu falo muito: se você se conectar com pessoas, você muda a sua vida. Você precisa conhecer gente boa, você precisa resolver problemas. Você se descubra, que eu tenho certeza que você tem algum dom, alguma coisa que vai resolver a vida de alguém, que pode mudar a sua vida. A gente tem que resolver problemas. Levi, nesse ramo de carros, né, que você está falando da Tropical Veículos, que foi assim, um divisor de águas, né, que foi um lugar bem sucedido, que você trabalhou, qual foi a conquista que você teve nessa empresa que te fez pensar, cara, é isso que eu quero para minha vida? A virada de chave, como que aconteceu? A minha primeira comissão, que antes eu ganhava R$75 por carro vendido nessa outra loja. Eu peguei na Tropical na primeira comissão, eu ganhei quase R$2.000 em um Evoque 2014, modelo 15, lembro como se fosse ontem. O primeiro a gente nunca esquece. E foi de um grande cliente e amigo, André, gente boa demais. Inclusive me ajudou a acabar com um vício que eu tinha, uma mania que eu tinha de chamar as pessoas de doutor. E ele pegou e falou: Levi, eu vou comprar o seu carro, mas lembre o meu nome. Para mim a coisa mais importante que tem é o meu nome. Repita o meu nome que eu vou fechar um negócio com você. E isso eu peguei, para mim realmente é verdade. Já comecei vendendo bem e já aprendendo uma lição de vida, entendeu? Sim. Levi, de toda a sua trajetória, qual foi a pessoa que mais acreditou em você? Alguém que você para e pensa, poxa, essa pessoa nunca desistiu de mim, essa pessoa sempre viu potencial em mim e essa pessoa acredita que é possível sim eu conquistar o mundo. Quem é essa pessoa? São duas pessoas. Eu não tinha pensado sobre isso, mas tem duas pessoas que eu sei que acreditam em mim, que é a minha esposa e a minha mãe. Vai chorar. Deixa eu ver meu ar. É assim. E ainda falando sobre família, o nascimento da Luísa, que assim, ela é nosso raio de sol, é a alegria da nossa família, da nossa casa. O que significa tudo isso, o nascimento dela, a chegada dela, e o Levi deixando de ser menino e virando homem, pai de família? É o que você disse, me tornei homem, eu vi aquela criança dependente 100% de mim, que fez eu ser mais feliz, me fez ser homem de verdade. E minha vida é por ela, eu trabalho por ela, eu quero dar o melhor dessa terra para ela, quero deixar um legado para ela também. E houve desafios durante essa questão do nascimento, os primeiros meses de vida da Luísa. Conta pra gente as questões financeiras que você passou, os desafios, né? As dificuldades que você e a Franciele enfrentaram e se saíram muito bem. Mas que no início foi perrengue, né, meu irmão? Já no início do nascimento dela, eu não tinha o dinheiro de pagar o parto com a Franciele já internada para dar à luz. E eu não tinha de onde tirar o dinheiro, não tinha limite de cartão de crédito, porque meu nome estava sujo, eu tinha os parentes para eu tentar recorrer. E foi onde eu consegui também, né? E deu muito certo. Depois foi luta em cima de luta, sem esperança positiva inicialmente. Mas tem uma frase que eu carrego comigo também, que o amanhã ele não existe, ele não é garantido. Hoje pode estar de um jeito, amanhã de outro. A gente só precisa ter fé e um pouquinho de esperança, que dá certo. Sempre dá certo, sempre dá certo. Conta pra gente, Levi, como que foi as suas experiências como empresário? As suas primeiras experiências como empresário, porque esse ramo de empreendedorismo não surgiu agora, há 2 anos. Eu sei que durante a adolescência você já se desafiava aí nesse ramo. Conta pra gente um pouco como foi. Eu já tive uma confecção, quando eu tinha 15 anos de idade. Eu
Eu trabalhei em uma confecção 3 meses, ela já fechou na sequência e o dono da confecção me propôs pegar 15 máquinas para trabalhar como faccionista, né? Ele leva o corte e eu faço as peças, eram camisetas. E nisso eu não tinha experiência de empresário nem de gestão. Então para mim foi um desafio novo que eu não consegui superar ele. Pessoas oportunistas aproveitou dessa situação, se aproximou de mim, já era próximo, se aproximou mais, e eu comecei a enxergar aqui, opa, isso não está certo, eu vou voltar a trabalhar para os outros, isso aqui não está rendendo. Cheguei nele, falei, olha, eu não quero mais, eu não vou assumir esse compromisso, pode pegar suas máquinas de volta. E eu acho que ele pensou assim, o moleque tem 15 anos, eu vou sujar o nome dele aonde? Vou pegar de volta. Aí a pessoa que queria se aproveitar perguntou se ele podia dar sequência no nosso acordo. Ele disse que só continuaria se eu continuasse. Como eu não quis, devolveu as máquinas e eu fui trabalhar em uma confecção, em uma grande confecção. Trabalhei lá por um período e foi isso. Depois também eu montei uma jantinha, mas foi pouquíssimo tempo. Ficou 30 dias aberto. Era assim, engraçado, que a gente vendia tudo, mas não tinha lucro. Tudo, absolutamente tudo. Não tinha lucro. Foi mais uma experiência. Mas foi importante. Tudo isso que eu passei, eu trago hoje como experiência. Todas as dificuldades que eu passei, eu tenho como experiência. Tudo que eu passei lá atrás, se eu não tivesse passado, eu não teria a experiência que eu tenho hoje. Eu tenho 2 anos como empresário. E está sendo um sucesso, desde que eu abri até esse momento está sendo um sucesso, espero que continue. Vai continuar. Inclusive, conta pra gente como iniciou essa questão no ramo de carros. Você passou por esse período aí de empreendedorismo no ramo de confecção, depois se aventurou abrindo uma jantinha, um espetinho, altas horas, até me lembro o nome. Isso mesmo. E depois de tudo isso, você ingressou no ramo dos carros. Para a abertura da Ágil Veículos, como isso surgiu no seu coração? E se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para o Levi de 17 anos de idade? O que você diria para ele? Respondendo a sua primeira pergunta, como eu tive isso no meu coração? Eu sempre tive. Desde o momento que eu entrei na Tropical, na verdade, as pessoas me falavam, Levi, você é muito bom, você tem que ter o seu negócio, você resolve problema. Me conectei com pessoas que... Esse é o poder de se conectar com pessoas que agregam, ela te levanta. A pessoa não tem interesse no que você tem, ela tem interesse em te ver bem para você continuar resolvendo o problema dela. Então, isso foi um passo que eu tive a mais trabalhando no Tropical, foi abrir o meu negócio. Mas lá foi o divisor de águas também para mim aprender o que é ser empresário lá dentro também. Porque eu tinha a empresa como se fosse minha. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu abraçava o negócio como se fosse meu, literalmente. Eu era um cara, como gerente, eu não tinha problema nenhum em limpar o chão para ver um ambiente agradável para o cliente. Eu nunca tive esse problema. Os meninos, você está pagando... Não estou pagando pau. Isso aqui é onde paga as minhas contas. Então, se onde paga as minhas contas eu não cuidar, eu vou cuidar de onde? Minha casa deve ser um chiqueiro. Qual é o valor inegociável para você? Não só dentro do ramo profissional, mas também como pessoa. Qual o princípio inegociável? Outra pergunta que você fez eu não respondi. Conselho que eu daria para o Levi de 17 anos. Não desista, não abaixe a cabeça para ninguém. Ninguém é melhor que você e você não é melhor que ninguém. Não abaixe a cabeça. Um depende do outro. E assim vai para frente. Não passe a perna em ninguém também. Não se aventure demais. Tantos conselhos. Muitos conselhos. E quais são os valores inegociáveis para você? Tanto no ramo profissional quanto na sua vida pessoal.
É aquele valor que você não abre mão, princípio, que você sente lá do fundo do seu coração. Eu não abro mão do respeito à minha pessoa, à minha família, as minhas mulheres, que é a minha filha e a minha esposa, está acima de qualquer... Eu não aceito ninguém desonrá-las, ninguém falar mal, tanto de mim quanto delas. Isso aí é indiscutível. Não abro mão dos meus princípios sobre isso. E Levi, quem são as pessoas que são referência para você na sua vida? São as pessoas que te inspiram, pessoas que você admira e que de alguma forma você sente que agrega também na pessoa que você é hoje. A minha esposa é uma das que ela me inspira, me incentiva, não me deixa a peteca cair. Eu estou para baixo, mesmo tendo um temperamento difícil, ela me incentiva sobre isso. Saber conversar, na verdade. No meu ramo, eu tenho várias pessoas de referência. Um grande empresário, eu não conheço pessoalmente, mas é o Fernando da Vanguard, é um cara top demais. Eu conheço a história dele desde que ele começou a loja. Lá é uma estrutura de cinema, a empresa do cara, a história dele é muito linda. Um outro do digital também, é um cara até brincalhão demais, não conheço pessoalmente, mas o Bruno da Consult Card, o cara é profissional demais. É isso. Não posso deixar de falar sobre essa pessoa, que ela foi muito importante para mim. O Vilmar, o dono da Tropical Veículos, foi o cara que me deu uma oportunidade de trabalho. Sem essa oportunidade, eu acredito que eu não teria essa experiência que eu tenho, eu não teria a minha empresa, porque eu conheci pessoas dentro da empresa dele, né? Não falo de conhecer em relacionamento, de amizades, de incentivos, entendeu? Enfim, de resolver problemas ali dentro da loja, de abrir a minha mente, porque eu não tenho estudo, eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho experiência profissional. Eu acho que isso vale mais do que uma formação acadêmica. Detalhe, eu não estou falando que você tem que parar de estudar, porque se eu tivesse estudado, eu teria antecipado esse caminho de sucesso que eu estou trilhando ele. Eu acho muito importante a pessoa ter que estudar para conquistar um futuro melhor, mas eu não tive. Como diz o ditado, a regra da exceção, né? Não cabe a todos. Exceção da regra. Exceção da regra, isso, exceção da regra. Ok. Levi, qual é o legado que você gostaria de deixar, que você quer deixar para sua filha? O meu pai foi um homem íntegro. Ele realizou sonhos, participou da vida de várias pessoas em realização, porque não porque a venda de carro é igual a venda de um imóvel. Às vezes a pessoa junta o dinheiro 10 anos, 5 anos para poder realizar o sonho de um carrinho de 20 mil reais. E a importância do carro de 20 mil reais com a importância do carro de 200 mil reais para mim é a mesma, porque eu estou mexendo com realização, eu estou mexendo com necessidades. Então eu tenho isso para mim que é muito importante. Excelente, é Meu isso mesmo. pai é honesto no trabalho dele. E com certeza é o legado que você vai deixar. Acho que você já dá exemplos disso. A Luísa é assim, é sua filha mesmo, né? A fruta não cai longe do pé, como dizem. Ela inclusive faz vídeos com você, tá sempre lá na loja, veste a camisa da empresa. Eu acho que vai ser uma grande empreendedora também, assim como o pai. Qual o conselho que você sempre dá, mas às vezes você esquece de seguir aquele conselho? Isso acontece? Não, hoje não acontece, mas já aconteceu. Mas hoje não acontece não, eu sempre tento trilhar o caminho certo, porque eu tive muitas experiências, né? Eu tive muita dificuldade e aquilo ali atrás serviu para eu poder ponderar as coisas. Eu sigo os meus conselhos. E o que te move além do trabalho? O que te faz continuar?
O que é aquela chama lá no seu coração que... E aí eu não tô falando de casamento, de filho, eu tô falando do Levi pessoa. O que te motiva a fazer o que você faz? Eu seria muito... Não é clichê, não, eu seria vago se eu dissesse que é porque eu quero participar de sonhos e tudo mais. É porque eu passei muita dificuldade e eu não vou voltar para onde eu vim, entendeu? Eu não vou voltar para a miséria que eu fui criado na condição que a minha mãe tinha de me criar. Ela é um exemplo de pessoa, eu daria minha vida pela dela, então eu não volto de onde eu comecei. Então eu preciso trilhar esse caminho para mim continuar o sucesso, financeiramente falando, conforto para minha vida e para minha família. Entendi. E assim, você relatou vários desafios, né, financeiros, muitas dificuldades. Como você lida com essa pressão? Como você lidou, né, com toda essa pressão em cima de você? Porque você foi pai com apenas 17 anos. Tava para completar 18 anos e aí já tinha uma criança que dependia de você, a sua esposa, financiamento de casa, financiamento de veículos, pressão no trabalho. Como que você lidava com tudo isso? Conta pro pessoal. Você é testemunha disso, eu nunca reclamei sobre os meus problemas, eu sempre procurei achar solução. Quando a Luísa nasceu mesmo, a gente não tinha onde morar. A gente morou um período na casa da avó da Franciele e depois a gente foi para a casa da minha mãe. A Franciele dormia no colchão junto comigo. Então como que eu não vou honrar uma mulher como essa? Eita! E eu fui muito corajoso, eu nunca esperei de alguém, eu sempre esperei de mim. Por exemplo, quando eu financiei a casa, na verdade eu financiei a construção, a nossa mãe deu o lote que ela tinha, era o que ela tinha, por isso que eu te falo que é uma pessoa que eu daria a minha vida por ela, porque ela dá o que ela tem por mim, eu tenho certeza disso. Financiei a construção, eu financiei em partes, porque eu não tinha idade ainda, fui até a Caixa. Inclusive, Cristiane, eu nunca me esqueci de você, a oportunidade de crédito que você me deu. Você disse que eu não tinha a mínima condição de financiar naquele momento, mas eu falei com você que ela que conseguiria dar um jeito nesse financiamento, e ela deu. Inclusive, depois eu me estrepei porque eu não dei conta de pagar as parcelas. Depois foi com cartão de... Tanto que ela me ajudou no financiamento, eu não tinha casa, eu não tinha mobília, e eu não tinha só a vontade de viver. Então, ela liberou o crédito do financiamento da construção, ela liberou depois da construção o crédito da mobília e resolveu o meu problema. A gente pegou e foi para dentro da nossa casa. Mas teve um período que eu quase perdi essa casa por dificuldade financeira, né? Meti os pés pelas mãos. Peguei muito dinheiro com a agiota, achando que eu ia conseguir pagar, achando por quê? Eu não tinha salário fixo. É um conceito que eu quero te dar. Não é porque deu certo para mim que vai dar certo para você. Eu fiz uma alavancagem financeira através de cartão de crédito. Mas isso não é um assunto agora, espera um pouquinho. Eu peguei, que eu ganhava comissão, eu era vendedor e ganhava comissão. Então o meu salário era incerto, eu poderia fazer 1.000 como eu poderia fazer 10.000. Porém, eu só queria vender. E nesse querer vender, eu vendia 10, 15 carros a R$75. Não dava R$2.000. Aí eu fui pegando 2 com 1.000 com o outro e pagando juros de 10%. Então eu estava vivendo só para pagar juros. E com menino recém-nascido em casa. Então era parcela de casa, menino recém-nascido. A Franciela estava desempregada nesse período. Tanto que deu um problema com um dos agiotas que eles foram na porta da minha casa armado para poder levar a minha televisão. A Franciele tinha acabado de pedir conta do emprego dela e ela pegou o acerto dela e a gente pagou essa dívida que eu tinha com esse agiota. E aquilo foi um tapa na minha cara, aquilo para mim foi uma desonra no que a gente diz. O que você me perguntou, qual que é o que te honra hoje?
é não desonrar a minha família. Isso nunca mais vai acontecer. Então ela pegou o acerto dela, pagou esse agiota e vida que segue. Começou a dar problema com a parcela da casa, não consegui pagar. Fui lá na Cristiane mais uma vez. Cristiane, eu não tenho condições de pagar a parcela da casa. O que dá para fazer? Ela dá para fazer nada, você vai perder a casa. Eu falei, não, dá um jeito, você é gerente do banco, você tem que dar um jeito. Eu não sou desonesto, eu estou aqui pondo a minha cara aqui para resolver minha situação, eu não tenho para onde ir, não. Eu consigo, a parcela era 890, aí ela, quanto você consegue pagar? Eu falei, consigo pagar 300, ela, impossível fazer isso. Financiamento novo, não dava para refinanciar um financiamento novo. Aí eu falei, não, mas dá jeito. Cadê o gerente geral da agência? Ela me conseguiu colocar com o gerente geral da agência. Eu conversei com ele. Ele pegou todas as parcelas atrasadas, jogou para o final. Resolvi meu problema. Estou em dias, beleza. Foi um respiro, né? Momentâneo. Passou 4, 5 meses, aperto financeiro de novo. As parcelas da casa, tudo de novo pro saco. Aí desta vez eu anunciei a casa para vender, porque ela já disse que não dava mais. Anunciei a casa para vender. Pessoas que a gente assim nem gostava muito foram lá para tentar comprar essa casa, não deu certo. Pessoas que a gente achou que poderia dar apoio e ajudar a pagar algo do tipo, queria era comprar a casa, conversas fiadas, daqui um dia eu vou comprar de graça no leilão. O carro, eu tinha um golzinho velho, não sei se você se lembra. Lembro demais. Eu peguei esse gol velho também, mas eu tenho comigo que Deus tem um propósito na minha vida. E eu preciso compartilhar com isso para impactar mais pessoas a incentivar a ter o sucesso. Eu percebo, Levi, que desde sempre, por mais que o cenário estava totalmente contra, tudo conspirando contra, mas a sua força interior, a sua vontade de crescer, de mudar aquele cenário, a sua forma de ser resolutivo, desenrolado, né, para conversar, para articular com as pessoas, foi possível você sair desse abismo que você estava e tá aí onde você tá. Você acha que essa forma também essa forma de ser desenrolado, articulado, tem que ser também um diferencial para o empreendedor? Com toda certeza. Você tem que ser desinibido, tem que ser carudo. Tanto é que eu fiz o meu patrimônio inicial, vou te dar um conselho, eu fiz o meu patrimônio inicial com alavancagem de dinheiro de banco. Eu comecei com cartão de crédito, com limite pequeno. Comecei a girar a minha conta e pedir com o gerente aumento de crédito. Fui lá, mostrei o meu negócio. Na época eu não tinha loja, mas eu já queria começar a trabalhar a venda dos meus carros. Fui lá, pedi ele um aumento de crédito. Ele disse que eu não tinha condição porque eu não tinha comprovação de renda. E é verdade. Mas fui fazendo o seguinte, o pouco limite que eu tinha, eu passava e pagava toda a fatura. Passava e pagava toda a fatura. E foi aumentando. O próprio sistema me ajudou. Aí pagava a minha fatura, aumentei o limite já para conseguir comprar carros em locadora. Tem locadora que parcela carros em até 10 vezes sem juros. Eu comprava em 10 vezes, vendia, antecipava a minha fatura do cartão. Comprava de novo, antecipava a fatura do meu cartão. E nisso eu fui fazendo um ciclo e aumentando o meu limite. Chegou a um ponto que, se eu não pagasse, eu já estava enrolado, porque eu comecei a comprar 3 carros de uma vez. Mas eu aprendi a fazer, a trabalhar. O que eu fazia? Eu separava um carro com preço de repasse e vendia 2 pelo preço de mercado. Porque se desse errado na venda no período dos vencimentos da fatura, eu já tinha vendido aquele pelo preço de custo. Eu estava com dinheiro de garantia de reserva aqui, mas isso foi aprendizado. Isso eu tive experiências negativas lá atrás para poder aprender isso aqui na frente. Isso é fácil de aprender, é fácil de colocar em prática. Legal. E assim, Levi, hoje você entende que todo esse processo desafiador, suas questões também de conflitos familiares, de repente, que aconteceu,
também é uma forma de motivar assim, a sair daquele lugar, de não depender dos outros. Se você pudesse voltar no tempo e rever algumas situações que aconteceu com a família, com os amigos, tem alguma situação que você mudaria ou seria desse jeito mesmo? Eu acho que eu não mudaria porque tudo tem um propósito. Talvez se mudasse não seria o que é hoje, né? Tudo tem que acontecer. Acontece porque tem que acontecer. Nada é do nada. A minha empresa, por exemplo, ela não se criou de um dia para o outro. Eu estou no mercado há 13 anos, dos 13 anos, 11 anos, eu trabalhei em outras empresas e 2 anos eu tenho a minha empresa que é um sucesso. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam, o Levi abriu essa loja do nada, já é um sucesso do nada. Não, não é do nada, foi construído, entendeu? Os perrengues que eu passei lá atrás, e assim, não deixa de, a gente tá alcançando o sucesso, mas não deixa de passar dificuldade. Existe a dificuldade diária de toda empresa, de todo empreendedorismo, existe a sua dificuldade. Tanto com o ambiente da empresa, tanto com a empresa quanto com colaboradores, prestadores de serviço. Não tem jeito, é um casamento, né? São altos e baixos. Nada é do nada. Nada é do nada. Essa construção é diária. Teve algum momento de toda essa trajetória que você está contando aqui pra gente que você pensou em desistir? Sim, teve vários. Eu já pensei, quando eu estava acho que eu nunca falei isso nem para a Franciele, mas quando eu cheguei ao ponto de passar muita dificuldade financeira, eu pensei em falar, vou acabar com a minha vida, porque nada vai para frente, só problemas, é o que eu te falei, eu não compartilhava meu problema com ninguém, eu corria atrás de resolver, e tinha vezes que eu não achava solução, mas eu escutava aquela voz interior, todo mundo tem. Você vai conseguir, você vai ser um vencedor. Tudo que eu sempre tive isso comigo. Eu colocava a mão nas coisas e falava, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, um dia eu vou ter. Hoje o carro que eu ando, eu não imaginava em tirar foto dentro dele. Eu tenho o carro que eu quero, eu tenho uma casa boa, eu tenho jet ski, por exemplo. Então, conquistei as coisas. Tem algum conselho que você gostaria de dar para o pessoal? Ou até um recado para sua família, para os seus amigos, para quem conheceu o Levi criança, que às vezes perdeu o contato com você, você gostaria de deixar uma mensagem para essas pessoas? Com certeza. Eu sou o mesmo, só mudei as minhas prioridades de trabalho, mas eu sou a mesma pessoa. Eu sou o Levi brincalhão, eu sou o Levi que está disposto a ajudar, eu estou... de fácil acesso, é só ir na minha empresa que me encontra. Eu sou a mesma pessoa, não mudou nada. E se você não fosse quem você é hoje, não fosse esse empresário no ramo automotivo, você acha que teria trilhado outro caminho? Qual seria ele? Muito provavelmente eu teria continuado a carreira de costura, eu seria costureiro. Muito provável. É algo que você gosta? Gosto, você tem gosto. Afinidade com isso? Por que costura? É porque meu pai, né, sempre mexeu com isso. E meu primeiro emprego foi dentro de uma confecção. Eu aprendi sobre isso. E eu gostava. Eu até me lembro. Me lembro que a gente, criança, tipo 7, 8 anos, a gente estudava. Quando chegava da escola, ia para confecção para ajudar nosso pai na confecção que ele tinha, né? Isso mesmo. Será que é essa memória que você tem, então, para poder seguir esse ramo de costura? E antes eu achava que essa profissão, financeiramente... Na verdade, essa profissão financeiramente, ela é rentável, muito rentável. E como eu sei fazer isso, eu iria dar sequência nessa profissão. Entendi. Tem por acaso algum hábito, algum hobby, algo em comum que você faz e as pessoas ainda não conhecem esse lado seu? Eu gosto muito de ler livros e escutar podcast. Aprendo muito com isso. Inclusive eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Eu leio outros livros, mas comecei a ler por Provérbios, está me fascinando. A Bíblia está me fascinando, está me conectando demais. Está mudando muito os meus pensamentos, viu?
E aí já vem um princípio da nossa infância, né? Nossos pais ensinaram a gente a seguir esse caminho, sempre voltado a Deus, temor a Deus. Eu estou cumprindo o propósito que eu tenho, que Deus tem na minha vida. Tudo que aconteceu até hoje é pela permissão de Deus. Se não é uma experiência que eu tô trazendo, porque nem tudo é o diabo ou Deus. Às vezes é a gente mesmo que planta. Não é, nenhum dos dois tem culpa não, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Você faz o que você quiser da sua vida, só que se você plantar milho, você não vai colher arroz, né? E tudo é por uma sementinha. Você vai plantar uma semente de milho e você vai colher 1000 sementes, ou melhor, um pé de milho ele dá no mínimo 7 a 8 espigas, talvez até mais, dependendo da terra. Então, se você plantar, você vai colher, e colhe com abundância. Se você plantar coisas ruins, você vai colher aquilo com abundância. Se você plantar coisas boas, você vai colher isso com abundância. Eu torço para que você continue semeando coisas boas para colher coisas melhores ainda. E para a gente encerrar, Levi, qual foi o momento de toda a sua trajetória, o momento mais impactante, mais humano, mais sensível que você viveu até agora? Foi o dia que a Luísa nasceu. Eu vendo ela saindo da sala de parto, eu não me contive, chorei demais. Eu percebi, agora eu me tornei homem. A vida dessa criança é minha responsabilidade. E eu não aceito o que eu passei na minha infância na vida dela. O que eu puder fazer para dar uma vida melhor para ela, eu vou dar. E estou dando. Um conselho que eu dou para quem é pai, para quem é empresário, é que a família está em primeiro lugar. Acima do dinheiro, acima da sua empresa. Fica mais próximo da sua família, troque ideias, converse, a sua família está com você, a sua esposa dorme com você, então fale com ela, converse com ela, se tiver problema, troque ideia, não fique guardando tudo para você, porque você é um ser humano, você é gente, e uma hora você vai se explodir guardando todo esse sentimento para você. Converse, participe da vida dos seus filhos, participe do seu relacionamento. Então, pessoal, se encerra agora o primeiro episódio da AgilCast. Muito obrigada por ter acompanhado. Isso é um pouquinho da minha história. Kézia, eu te agradeço muito por ter vindo. Você é de extrema importância na minha vida. Não teria outra pessoa melhor para estar aqui. Eu que me sinto muito honrada em fazer parte desse projeto. Como eu disse no início, o primeiro episódio, né, já ser com a gente, falando sobre família, sobre como tudo começou, quem é o Levi, pessoa, além do que aparece lá no Instagram, sim, que as pessoas já conhecem. Muita gratidão mesmo e desejo todo o sucesso do mundo. Aliás, já é sucesso. Vamos encerrar com um abraço. Aê, pronto.